Shalom, shalom, povo de Deus. Eu gostaria de compartilhar uma palavra e essa palavra vai com certeza abençoar o teu coração. O texto está lá em Mateus capítulo 5, verso 3. Mateus 5, verso 3. A palavra de Deus diz assim: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Muitas pessoas estão em busca da felicidade e elas fazem de tudo para encontrar a verdadeira felicidade. Drogas, sexo ilícito, orgias, baladas, religiões, são tantas as coisas, tantos os subterfúgios onde as pessoas procuram encontrar felicidade. E aqui nesse texto Jesus nos dá o segredo, a receita da verdadeira felicidade. Porque as pessoas, muitas pessoas em busca da felicidade, elas acabam se ferindo mais, se machucando mais, se decepcionando. Mas Jesus então nos mostra a receita para a verdadeira felicidade. A palavra bem-aventurado pode ser traduzido por feliz, abençoado, bendito. Então Jesus diz: bem-aventurado ou feliz os pobres de espírito, porque eles herdarão o reino dos céus. E o que vem a ser pobre de espírito? O que significa ser pobre de espírito, A gente às vezes usa essa expressão, às vezes de forma negativa, pejorativa, para se referir a uma pessoa pessimista, uma pessoa negativa. Já ouvi muitas pessoas dizendo: olha, fulano de tal é pobre de espírito, em referência a ser uma pessoa negativa, a ser uma pessoa que está sempre pessimista. Mas Jesus não usou esse termo com essa significação, com esse significado, de forma nenhuma. Jesus quis dizer uma outra coisa. O que significa então, na linguagem de Jesus, ser pobre de espírito? Ser pobre de espírito é alguém que tem consciência da sua pobreza espiritual, é alguém que tem consciência que não é autossuficiente do ponto de vista espiritual, que precisa de Deus para a sua salvação, que precisa da graça de Deus para ser salvo, para ser transformado, para ser liberto, Uma pessoa que entende que sem os dons de Deus, uma pessoa que entende que sem a sabedoria, sem a inteligência, sem o poder, sem a graça que Deus lhe concede, ela não seria nada. Jesus mesmo nos disse em João capítulo 15, verso 5: sem mim nada podeis fazer. Então a pessoa pobre de espírito, com essa significação que Jesus nos ensina, é uma pessoa que entende a sua necessidade de Deus para tudo, E principalmente para a sua salvação em Cristo Jesus. Uma pessoa pobre de espírito é uma pessoa que se abre para receber as riquezas de Deus em Cristo. Se ela reconhece-se pobre de espírito e ela sabe que Deus é rico, ela se abre para receber as riquezas de Deus em Cristo Jesus. E quais são essas riquezas, As riquezas de salvação, de graça, de perdão, de dons espirituais, as riquezas de bênçãos espirituais. O apóstolo Paulo, por exemplo, nos ensina em Efésios capítulo 1, verso 3: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então nós somos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais, Quando Cristo deu a sua vida por nós ali na cruz, nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais. E quando nós nos reconhecemos pobres de espírito, nós também nos abrimos para receber as riquezas de Deus em Cristo Jesus. A Bíblia nos ensina que Jesus, sendo rico, se fez pobre para que pela sua pobreza, nós fôssemos em tudo enriquecidos. Olha que maravilhosa graça, que graça maravilhosa. Sendo rico, o nosso Senhor Jesus se fez pobre para que pela sua pobreza nós fôssemos em tudo enriquecidos. Então, quando nós nos reconhecemos como pobres de espírito, nós também nos abrimos para receber todas as riquezas de Deus em Cristo Jesus. Ser pobre de espírito também é ter consciência da nossa total dependência de Deus. Como criancinhas que dependem do seu pai para o sustento e para a provisão diária, aqueles que são pobres de espírito reconhecem que dependem de Deus para tudo. Eles se tornam uma nova criatura em Cristo. A Bíblia diz, o Senhor Jesus nos diz,
que se nós não nos tornarmos como crianças, nós não podemos ver o reino de Deus, nós não podemos entrar no reino de Deus. É preciso nascer de novo, é preciso nascer do alto, é preciso nascer de Deus. E aquele que se reconhece como pobre de espírito é aquele que se abre para receber de Deus todas estas bênçãos, reconhecendo a sua total dependência de Deus. Aquele que é pobre de espírito também reconhece e está disposto a negar-se a si mesmo por amor ao Senhor Jesus e por amor ao reino de Deus. Jesus nos ensina que os pobres de espírito estão dispostos a desistir de todos os seus recursos por amor ao reino, por amor a Cristo Jesus. Paulo disse, por exemplo, em Atos capítulo 20, verso 24, ele diz assim: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Olha que palavra poderosa. O apóstolo Paulo diz: eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então, alguém pobre em espírito é alguém que reconhece a sua necessidade de Deus, é alguém que reconhece a sua dependência de Deus, é alguém que se abre para receber das riquezas de Deus,